Agora no quarto. Fala assim, você tá saudável. Tô bem, graças a Deus. Tem colegas nossos que internaram hoje. Tem um colega hoje que foi pro tubo. Peraí, deixa eu ver aqui. Tem um colega que o quê? Que internou hoje, que tá no tubo. Já começou. No tubo. Tem um colega da sala de vocês, né, que tá... A mesma dor que eu senti, Sandra. Hoje já 500 mortos já, hein? O José Ricardo, da sala de vocês, está internado. É ele que tá falando, né? Sou eu que tô falando, professora. A gente tá falando de você? Olha só. Tem que cuidar, gente. Bom, você, ô José Ricardo, você tinha um perfil já que era bem perigoso, né, cara? Tu trabalha em 2 pronto-socorro, né? Exato. 2 pronto-socorro, sendo que um agora a gente tava com uma porta fechada, mas virou UTI pro Covid, né? Pro pessoal que... Então já tava meio mais complicado um pouquinho. Poxa, dá um medo isso aí. Você tá assistindo do hospital agora? Isso. Tá. Bom, o pessoal tá logando devagarzinho. Hoje é a nossa última aula antes da prova. Então, ontem nós tivemos as informações todas referente à prova. Inclusive, eu acabei de formular a prova de urgência da manhã. Daqui a pouco eu vou fazer a da urgência da noite, quando eu terminar a aula aqui com vocês. Eu não sei o que está acontecendo hoje, que vocês estão ficando todos presos no lobby da aula, que eu não sei o que é esse lobby aqui, que vocês estão ficando presos. Eu já até voltei nas configurações na sala, o que atrapalha um pouquinho para mim, porque eu tenho que ficar toda hora voltando e mexendo nas configurações. Bom, eu vou falar um pouquinho, antes de eu falar da prova, porque eu mandei uma mensagem hoje para o representante, né, para o Felipe, mandei para a Soraya também. Eu vou só falar um pouco antes com relação ao AVA de vocês, tá? Então, novamente, eu puxei há 2 dias atrás essa lista aqui, e tinha uns alunos que estavam bem preocupantes com relação ao acesso, tá? Então, eu vou falar alguns nomes. Rosiane Moreira, Paulo José dos Santos, Rebeca Gonçalves, Reinaldo Alves, Mônica Josias, Márcia Paixão, Karen Castro, Jéssica Caroline. Peraí, deixa eu admitir aqui o pessoal. Jaqueline Pereira. Cecília Carvalho. Bianca Brito, Beatriz Daiane, estavam com atrasos consideráveis com relação à matéria. Então, vocês precisam acessar o AVA, tá, gente? Não criem disciplina com relação a essa metodologia EAD. Por enquanto, vocês estão tendo essa forma de aprendizado. Tem gente que está sentindo assim, que nunca teve aula aqui no ambiente de aula ao vivo comigo, né? E vocês sabem que eu acabo computando a presença de vocês, né? E para que vocês não sintam esse impacto com relação ao ensino-aprendizagem, vocês é que vão precisar criar a rotina de vocês, né? Essa sensação de que vocês estão livres e que está mais fácil, ela é falsa. Na verdade, se você não criar disciplina, você vai ficar prejudicado, tá? Então, por favor, queiram acessar o AVA de vocês. Quando eu termino a aula, eu sempre converto a aula em formato do YouTube, né? Posto lá no ambiente virtual de vocês com a data
da aula. E agora eu estou colocando o tema também, que é para não confundir, né, do que foi falado naquela aula. Eu queria falar também um pouquinho como que vai ser essa relação de prova na semana que vem, para que vocês possam entender, tá? Então, eu mandei um recadinho para vocês, que no dia da prova, a gente vai se encontrar aqui no ambiente virtual, né, no horário de aula normal, 19h10. Eu vou ficar aqui presa nesse ambiente virtual, quando vocês iniciam a prova, só por um período, porque senão vocês vão começar a fazer uma bagunça, né, com relação a perguntas da prova que eu não posso responder, tá? E aí, nesse momento que a gente for se encontrar, a data da prova vai ser mantida. Então, as nossas aulas são às quintas-feiras e a nossa prova vai ser 16 de abril. A gente vai manter... tem um nome escrito Saúde Ocupacional e FOR. Não entendi. Bom, enfim, quando vocês entrarem na sala de aula, eu vou dar a informação de onde está o link para vocês fazerem a prova. E aí, hoje eu já recebi 10.522 mensagens de pessoas super preocupadas porque a prova vai ser online e tá com medo porque vai chegar em casa e até tirar a roupa e fazer uma higienização correta, o pessoal que está fazendo plantão aí, né? E depois sentar num local calmo para fazer a prova, tá com medo de ser prejudicado. Comecem a acalmar o coração de vocês, tá? Porque diante dessa situação, a diretoria acadêmica estipulou que vocês vão ter 48 horas para fazer a prova. Então, eu vou abrir o formulário, é um formulário online, no dia 16 para vocês, tá? Ele abre no dia 16 e ele fecha no dia 18, impreterivelmente às 19h10. Professora, dá para abrir depois, porque eu tive problema, porque eu não sei o quê, porque... Não. Vai ser no dia, vocês têm 48 horas para responder. Algumas coisas que eu vou já de antemão, visto, tendo a experiência de vocês respondendo os questionários do Google Forms, tá? Porque ele é um questionário do Forms também, mas não é da plataforma Google, é da plataforma Microsoft, mas é muito parecido com o que vocês responderam. É bem dinâmico, né? E vocês não vão ter dificuldade com relação a isso. A questão é que alguns alunos respondem mais do que uma vez o mesmo questionário. Quando vocês finalizarem o questionário, vai aparecer uma mensagem que eu escrevi. Vai aparecer assim: a sua pontuação vai ser publicada no AVA até 4 de maio. Boa sorte, tem uma carinha feliz, professora Dani Podadeira. Se você leu essa mensagem, não fica assim pensando, ai meu Deus, será que foi mesmo? Mas e se não foi? Mas e se não pontuou? Não, pontuou, tá? Se você leu essa mensagem, é porque a sua pontuação foi enviada para mim. Não tente responder de novo, porque quando você responde mais do que uma vez, eu só considero a sua primeira tentativa, tá? Porque quando eu faço uma planilha com isso, quando vocês respondem essas perguntas, eu baixo uma planilha, tá? Desse formulário, dessa plataforma. E aí, vem lá, o mesmo aluno respondeu 5 vezes. Essas 5 vezes, eu vou computar uma única, e aí ela mostra para mim todos os horários que você respondeu. Eu só vou computar o primeiro. E aí, às vezes, na infelicidade, você respondeu a primeira vez com ponto menor, e nas outras você respondeu com pontuação maior, e aí você ficou feliz, só que a pontuação que vai ser considerada é a primeira, tá? Então, não fiquem fazendo inúmeras tentativas, é só a primeira que vale. Então, vocês têm tempo para isso. Procurem um local silencioso, com pouco ruído, e tentem fazer na primeira vez que vocês abram o questionário, para não dar erro, tá bom?
Vocês conseguiram compreender? Sim, Pro. Tá. Isso vale para todas as disciplinas de vocês, tá? Então, só no dia da prova é que eu vou falar para vocês, ó, vocês vão abrir o AVA, só que não vou mandar pelo WhatsApp agora. Vai ser só pelo AVA, tá? Vocês vão abrir o AVA e vai estar lá disponível o link no encontro tal. Vou falar, ó, vai estar no encontro tal. Não adianta vocês procurarem antes, porque é só no momento da prova que eu vou colocar. E ele tem horário de abertura. Então, mesmo que eu poste antes, se você tentar abrir, ele não permite edição, porque ele só permite edição. Ô, Pro, sumiu o áudio aí. Você colocou seu microfone no mudo, Dani. Não, alguém ativou o meu mudo. Como? Não, eu só soube porque apareceu na tela que alguém ativou o seu mudo. Ué. Só faltava esse agora. Ô, Pro, é o Gabriel, você tem uma dúvida. Sim, Gabi. Quando eu abri o formulário para responder a prova, eu tenho tempo de questão por alternativa ou não? Não é contabilizado o tempo por questão. Você tem 48 horas para finalizar, né? Mas aí, gente, é uma questão assim de... Eu não fiz o teste de assim... Eu fiz o primeiro questionário, mandei... A prova vai dar para fazer em 48 horas. Oi? Você ficou feliz, Alexandre? Pô, muito! 48 horas, dá para eu pensar, repensar. Então, na verdade, a gente está num momento que não é um momento punitivo, né? Com relação às avaliações. É um momento, principalmente para o pessoal que chega do pós-plantão aí, que fica... Teve um pessoal que estava desesperado hoje, quando eu comecei a falar sobre as provas, né? Quando eu mandei aquela mensagem, já começou a chover de perguntas, né? Então, eu falei assim, calma que eu vou explicar. Então, vocês têm 48 horas, mas assim, não fiquem deixando para depois, porque esse deixar para depois vocês ficam sem internet, cai a rede, cai os dados, e aí não tem como voltar atrás. Tá bom? Professora, são quantas questões? São 10 questões. Ela vai ter o mesmo peso, como no semestre passado, B1 e B2 terão o mesmo peso? Como que vai ser o peso dessa nota? Foi definido isso? Sim, B1 continua com 1.000 pontos, para todas as disciplinas. Gil, tenta aumentar o volume do seu celular. Você aumentou o volume da mídia? Porque eu falo muito alto. Aqui em casa até o pessoal reclama. Aqui eu tô ouvindo muito bem, agora da Gilmara tá baixo. O seu tá bem baixinho, Gilmar. Eu quase não ouvi você falando. Dá uma olhadinha na sua configuração de áudio. Eu vou trocar, só vou terminar aqui, vou entrar no computador, é melhor. Tá certo. Dani, vê se tem gente para entrar ali na reunião. Não tem ninguém aguardando no lobby. Hoje tá todo mundo liberado. Bom, e aí a preocupação... Bom, a pontuação vai ser a mesma. Vou tentar sair, tá? Vocês já receberam pontuações de atividades extras de todas as disciplinas que eu leciono, só falta eu liberar de saúde do adulto, porque eu fiquei com um déficit de lançamento de adulto, que eu vou liberar assim que eu encerrar aqui com vocês, mas o restante das disciplinas eu também já lancei, tá bom? Então, se vocês abrirem o extrato de notas, vocês vão observar que as notas já foram lançadas. Só a Gilmara que está entrando de novo aqui. Ô, professora, Oi. só uma dúvida. Como eu não tinha acesso ao meu AVA até o dia 31, o que foi postado antes, eu vi que eu estava entrando, eu estou aqui no hospital, mas estou entrando no AVA através do notebook e tal, e fazendo o que eu já havia perdido. Eu vi que tinha sido lançado alguns trabalhos posteriores.
como eu poderia fazer em relação a isso? Não, mas você está falando da minha disciplina? Sim, sim. Então, é porque a minha disciplina, eu sempre mando o que é para vocês fazerem no AVA, que é a obrigação do professor, e eu mando pelo WhatsApp. E a pontuação, ela nunca é só vinculada ao AVA. Então, por exemplo, se você fez o Google Forms e você estava sem AVA, mas mesmo assim você fez, eu jogo a sua pontuação e vai aparecer depois, entendeu? Ah, tá ok, então. Eu fiz sim, obrigado. Ah, então não tem problema. Se você fez, não tem problema. Porque assim, eu posso não ter lançado, né? Porque você não estava aparecendo o seu nome lá. Só que aí agora, como você já está, porque assim, isso aparece para mim, não se preocupe. Porque quando eu entro lá, aparece assim, pendentes. Significa que foram alunos que entraram depois que eu lancei as notas, tá? Aí eu vou lá, pego a minha planilha e olho, ele fez. Então eu vou lá e retifico a nota, tá bom? Tá ok, o Felipe mandou o que tinha no grupo dos alunos, eu fiz. Ah, beleza, então. Bom, gente, com relação à prova, tudo ok? Alguma dúvida? Ok. Gil, tá ouvindo melhor agora? Não, tá baixinho mesmo. Mas eu vou Agora trocar. Só tô bem alto. terminando o negócio aqui. Hã? Agora o seu áudio tá bem alto. Mas para mim tá muito baixinho. Entendi também. Pode ser o lugar que eu tô em casa. Eu vou trocar, vou sair daqui. Tá bom, então. Bom, gente, aí vocês falaram um pouquinho. A gente, com relação ao conteúdo do que cai na prova, eu já finalizei para vocês de urgência e emergência, tá? Pro, Oi. boa noite. Boa Eu noite. fiz os 2 forms e a atividade do AVA, que quem está falando é a Rosiane. Eu Tô vou terminar ouvindo. até amanhã. Aí tudo bem, de nota? Os 2 forms eu fiz e agora falta só terminar o AVA. E até amanhã eu entrego tudo. Não tem problema, né? Porque parece que você falou alguns nomes agora antes de eu entrar e eu não sei do que se trata. Eu acho que é isso. É que assim, você é a Rosiane Moreira? Isso. Rosiane, tem 2 dias que eu tinha tirado essa planilha e aqui para mim constava que você nunca tinha acessado a minha disciplina no AVA. Ah, não, eu já acessei sim. E aí até amanhã eu termino o AVA, tudo, minhas atividades. Então, Mas mas aí, essa pontuação de AVA não sou eu que computo. Essa pontuação de AVA, que é de atividade, ela entra como atividade virtual para você. isso, Agora, eu tinha pedido de urgência e emergência 2 questionários do Forms. eu fiz Ok? os 2. Isso. Agora, tem as outras atividades da minha disciplina, que uma era valendo participação em aula, por exemplo, saúde do adulto era um questionário, outra era participação em aula, né? E isso eu vinculo também com relação à participação no portal também, né? Porque participação na aula tem a ver com participação no portal. E aí eu faço uma média ponderada e publico, tá bom? Tá, mas aí no caso, como eu estava indo nas aulas antes da pandemia e tudo, aí é computado e eu fazendo o AVA agora, entregando até amanhã, eu tenho alguma nota. Ou não? Não, as pontuações de atividade virtuais, não sou eu que pontuo, é o próprio AVA, entendeu? As Mas aí minhas você. são forms, que eu já Ah, é publiquei. só dos forms, não é as de presença nas suas aulas antes da pandemia, não, né? Não, Porque, entendi. É porque você falou que soma tudo, aí eu achei que era alguma outra nota, desculpa. não. Eu só agora, nesse período de aulas ao vivo, em algumas aulas eu faço essa questão. Por exemplo, saúde do adulto vai ser uma delas, tá bom? Ah, tá, mas aí eu tô entrando em todas as aulas. Obrigada, viu, Pro? Imagina. Bom, gente, Ô, Pro, Oi, tudo bem? tudo. Eu entrei um pouco depois, eu acho que a senhora já tinha falado o meu nome, porque como o meu AVA ele não estava entrando, eu não consegui fazer as atividades.
Eu não sei se a senhora falou sobre o meu nome aí. Não falei referente ao acesso, Dani. Então, porque eu acho que não tem nada computado aí, porque o meu AVA ele não estava entrando, eu não estava conseguindo acesso. Até falei com a Elisângela. Não, mas o seu não tem nada a ver com acesso, mas você já estava no grupo de representante dessa sala, não estava? Tava, eu entrei no grupo de representantes deles a semana passada. Aí o Forbes, eu não consegui responder todo o questionário dele, eu tentei entrar, só que depois, quando eu tentei entrar novamente, ele estava fechado. Eu não consegui Então, mas terminar o o Forbes. Forms de urgência e emergência, eu dei um prazo maior para vocês responderem. Eu até estendi ele. Lembra que eu falei, ó, era para ter fechado no dia 31, aí eu acabei falando assim, ó, vamos fazer o seguinte, então, eu vou deixar aberto até o dia 3. E aí, no dia 3, quando terminou minha aula de seminário integrador, eu fechei. Então, eu dei um tempo considerável para vocês fazerem. Aí não tem mais como voltar atrás. Aí, no caso desse Forbes, vai ficar sem nota, mas o do AVA tem como terminar. O AVA, como eu falei, não sou eu que pontuo. O AVA, ele colhe a pontuação automaticamente. Agora, o Forms independia de entrar no AVA, porque eu dei essas duas possibilidades. AVA e grupo de representantes, que vocês poderiam ter pego a informação e ter respondido, entendeu? Entendi. É que como eu estava sem o acesso do AVA, eu pensei que eu precisava do AVA para poder responder ele, entendeu? Não, mas eu avisei, eu mandei o link e estava bem, bem claro que não precisava do AVA. É porque é minha obrigação como docente vincular isso ao AVA. Eu vinculo porque para não dizer assim, então quer dizer que eu trabalho agora só pelo WhatsApp? Não, estava lá no AVA. Mas, como às vezes eu sei que vocês têm alguma dificuldade com relação ao acesso, eu também coloquei no WhatsApp para não prejudicar os alunos que não tinham acesso ao AVA. Entendi, pô. Tá meio confuso. Mas tá bom. Eu vou tentar ver se recupera pelo menos essa nota na depois. Daniela, é o Paulo. Oi, Paulo. Oi, deixa eu te falar, no início da aula você falou a relação de nomes de alunos que não fizeram AVA, o seu AVA. Eu acho que tem algum problema, porque eu estou fazendo o AVA, desde o início que abriu. Não, é que assim, ó, Paulo, o AVA, ele computa como, tipo, amarelo, como se você esteja na zona de risco, quando você já vai bater 7 dias fora do acesso. O seu bate 7 dias hoje, tá? Então, não é que você tá na zona vermelha, mas ele bate na zona de risco hoje. Então, e assim, sinceramente, hoje é a primeira vez que eu te vejo na sala, então eu achei que até tinha acontecido alguma coisa, porque de todas as aulas de urgência e emergência você não tinha participado. Essa é a primeira vez. Então, como eu não tinha ainda conversado contigo, eu já deixo registrado em sala também. Realmente eu tive um problema bem sério e eu não pude acompanhar o início das suas aulas. Eu estou conseguindo hoje. Por isso eu não estava sabendo de absolutamente nada. Tá bem. Bom, gente, vamos lá. Com relação à prova, eu já passei todo o conteúdo para vocês que vai cair. Ô, Dani. Oi. É a Mônica. O meu nome você falou, mas eu também estou fazendo o AVA. Porque é uns dias que eu não entro, mas eu estou fazendo. Mônica, o último acesso foi dia... Mônica Josias Lino, 28 de março, às 18h54. Tem mais de uma semana. Não pode, tem que acessar toda semana. Tá bom. Tá? Então, assim, não é que assim, vocês acessam hoje, depois de 15 dias. Não, a aula é toda semana. Tem que criar disciplina com relação ao AVA. Tá? Porque senão você sai fora do cronograma de responsabilidade acadêmica. Oi, Pro. É a Sidneia. Sim. Quando eu entrei, você já tinha falado os nomes. Não falei o seu nome, Sidneia. Ai, tá bom. Obrigada, Tá Pro. bom? Seu nome, se você está dentro da faixa de acesso. Ai, tá bom. Obrigada. Nada. Bom, gente, então vamos... O meu, Beatriz Daiane.
Beatriz Daiane, aqui consta para mim que a sua último acesso foi 25 de março, às 14h45. E a Wanda pro... Tá. Não, tá bom. Please. Wanda, eu não falei seu nome porque não tem seu nome aqui. Como assim? Não tem o seu nome. Você faz urgência e emergência? Sim. Como que é seu nome inteiro? Vou falar baixinho, tá? Cícera Wanda. Então, você me fala Wanda, eu vou procurar em V, né? Você não sabe de segredo? Não, minha irmã, eu tenho mais de 300 alunos, não decoro tudo, não. Não, Cícera, eu não falei o seu nome. Então tá certinho aí, né? Tá sim. Tá bom. Tá ok, bom? Obrigada. Não. Bom, gente, vamos lá. Como eu disse, eu já encerrei o conteúdo para vocês, que vai cair em B1. Eu acho um pouco de irresponsabilidade com relação a avançar conteúdo sem antes cobrar dele, porque vocês fazem um pouco de confusão quando acontece isso. Então, o nosso próximo assunto é trauma. E trauma é um conteúdo significativamente grande, porque trauma envolve várias sessões, né? Então, eu tenho trauma de vários segmentos. Para que eu entrasse em trauma hoje, eu teria que cobrar ele na prova, mas ele não faz parte da unidade de ensino. Então, eu não acho correto começar com trauma hoje. Eu gostaria só de enfatizar para vocês o que vai cair na prova, para vocês terem uma ideia e não saírem que nem malucos, porque a gente não vai ter quiz de revisão, que vocês sabem que eu sempre faço de uma forma sistematizada e dinâmica essa revisão, e a gente não vai ter como agora, né? Então, eu vou falar mais ou menos os tópicos que vão cair para que vocês tenham ideia, um direcionamento e não fiquem perdidos. Tudo bem? Beleza. Alguma objeção? Não, senão vão apanhar. Senão você vai apanhar? De quem? Não, vão apanhar. Eu vou bater online. Bater à distância, né? Bom, Sim. Deixa eu abrir aqui na tela. Bom, tomem nota, viu? Peraí. Porque isso não tem como eu gravar a tela, mostrar a tela, porque senão eu acabo mostrando o que vai cair na prova. Aí não vale, né? Milagre não dá. Pode falar. Pessoas lindas do oitavo, marca. Eita! Que ontem foi Marília Mendonça, hoje vai ser quem? Bom, ativei o mudo de vocês, só para não fazer barulhinho aí, tá? Pérez. Bom, a gente vai começar com como nossa primeira aula, não sei se vocês recordam, mas a gente falou uma das primeiras aulas com sistema de classificação de risco, né? Vamos relembrar um pouquinho, a gente falou do sistema de classificação de risco Manchester, né? O Manchester, ele veio para priorizar os atendimentos e tirar aquele sistema de ordem de chegada, né? E aí eu tenho pré-estabelecido aquelas cores que fazem a classificação a partir dos sintomas e queixas do paciente, né? Não priorizo mais sinais, e sim sintomas. Cuidado para vocês não ficarem achando que vão conseguir todas as respostas no Brainly, não sei aonde. Primeiro, tentem pensar, né? Porque vocês estão enganando vocês mesmos se vocês ficarem fazendo isso, né? Na hora de atender um paciente, não dá para consultar o Brainly nem o Google, né? Consultem o conhecimento que vocês adquiriram em sala, tá bom? E aí, mediante esse conhecimento, nós falamos sobre o que poderia acontecer com o Manchester diante das classificações e as possíveis patologias diante deles, né? Lembra que eu citei os pacientes renais crônicos, citei renais crônicos não, citei o paciente que sente nevralgia não, oh meu Deus,
como chama o paciente que tem cólica renal, né? E qual o tipo de classificação que ele tem, pacientes que tem evento recente, falei das divisões com relação ao evento recente ou não para vocês, né? Então, ele vai diferenciar com relação ao padrão de emergência e urgência ou não, né? Só fazendo um pequeno lembrete do que era essa parte de classificação. E aí, a gente falou um pouco brevemente sobre o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar. Sim, embora a gente ia fazer essa parte prática no laboratório, mas eu falei que a parte dinâmica disso, eu até usei a musiquinha com vocês, lembra do Stay on the Live? Stay on the Live. Para dar o ritmo de ressuscitação, falei para vocês que quando houvessem uma parada cardiorrespiratória, haveria necessidade, então, de implementar manobra de ressuscitação cardiopulmonar, e segundo esse protocolo da American Heart Association, havia necessidade de fazer uma compressão torácica em determinado tempo, e fazendo também um ciclo de compressores, né, das pessoas que iriam executar essas manobras. E para que ela fosse efetiva, você tem que afundar o tórax lá do paciente em até 5 centímetros. Se você afundar mais do que isso, você tem grandes chances de romper a costela dele, né? E menos do que isso, não é uma massagem efetiva, né? Você não chega nas propriedades de fazer contração da musculatura cardíaca, né? Ou seja, lembra das células sinciciais que eu falei lá do coração, que trabalham para fazer sístole e diástole, para que elas voltem na sua sincronia, eu preciso que uma ação externa execute essa função, que é a manobra efetiva no tórax, ok? Tudo bem até aqui? Depois a gente falou um pouquinho sobre... Tudo beleza. Tudo belete? Nós falamos sobre o IAM, lembra? Isso ainda em sala. Todas essas aulas a gente fez em sala ainda, né? Não havíamos chegado no ambiente virtual. Nós falamos sobre o IAM com supra e sem supra, né? E aí, fazendo uma evidência com relação ao IAM com supra, desnivelamento de ST, eu frisei bastante para vocês que, para que esse paciente fosse diagnosticado, eu deveria observar sinais e sintomas dele. Quais eram os sinais e sintomas? Só eu estou falando, né? Besta eu. Quais eram os sinais e sintomas que eu tenho que evidenciar no paciente que apresenta sinais clássicos de IAM? Sudorese. O que mais? Hipocorado. Sim. Epigastralgia, pode ser. Se for mulher, pode ser dor de cervical. Pode ser dor de cervical. Em membro superior esquerdo, em radiação. Sim. Exato. O que mais? Só a Gil tá falando. Náusea. Náusea. Ocorre também, em algumas circunstâncias, do paciente apresentar vômito. Ele tem aquele sinal, como é que eu falei para vocês do sinal, quando o paciente sente uma angina bem característica, que ele leva a mão no peito? Como chama esse sinal? Vou dormir aqui. Sinal de Levine, isso mesmo. Até aqui vocês me deixam falando sozinha. Lembra que eu não falei porque eu tô falando. Quem tá aí, gente? Cadê a tela? Só tá nós? Não, é porque vocês estão com as câmeras desligadas. Liguem as câmeras hoje aí, porque eu hoje não sou obrigada. Liga a câmera. Não sou obrigada. Tá? Por quê? Você tá feia hoje? Claro. Acabei de chegar do Covid, a situação da pessoa. Tomei um banho milhão. Lindo, arrasante. Arrasante. O cabelo da minha neguinha tá mais bonito, ó. O cabelo da neguinha tá mais bonito.
Bom, aí existem algumas circunstâncias que o paciente sente uma dor na região hipergástrica aqui tão forte que ele vai referir uma dor refratária supra-umbilical também, tá? Porque essa dor que ele chama de dor na boca do estômago é tão forte que vai refratar na região supra-umbilical também. Em algumas circunstâncias, ele fala que sente um aperto muito forte, queimação, né? Em algumas circunstâncias, ele apresenta vômito também. Diga. Não? E aí, eu falei para vocês assim, que o paciente chegando, eu tinha que economizar músculo cardíaco, né? Falei que tempo era músculo, e aí eu falei que nessa circunstância, qual era a primeira coisa que a gente fazia com o paciente quando chega assim? Quando chega assim, como? Com esses sinais e sintomas? O eletro. Eletro. De quantas derivações? 12. 12 derivações. E aí, eu preciso fazer exames complementares desse paciente? Sim, exame de sangue. Não, aí eu fiz o eletrocardiograma desse paciente. Eu evidenciei um supra de ST. Eu preciso fazer mais exames desse paciente? Não. Não precisa fazer mais nada. Já inclui ele no protocolo. Já. Exatamente. Não preciso fazer mais nada. Não é obrigatório colher nenhum marcador cardíaco, tá? Se tá suprado, adeus. Vá para o protocolo. Tempo é músculo, preciso economizar, tá? E aí, antes que esse paciente vá para o protocolo, algumas medicações já são protocoladas, já estão inseridas no protocolo de cuidado de linha do IAM. Quais são essas medicações? AS, clopidogrel. Para que serve o AS? É gostosinho. Trombólise. Não, o AS não é para trombólise. Para que serve o AS? Ele é anticoagulante. Ele funciona como anticoagulante. O clopidogrel, o que ele é? Antiplaquetário. Antiagregante plaquetário, né? Lembra que está formando um monte de placa de trombo, tá? Então, eu preciso atenuar nesse processo. O que mais de medicação que eu posso usar? Morfina. Como? Para dor. Para dor. O que eu posso usar? Morfina. Morfina, que também economiza, né, o oxigênio do músculo cardíaco. O que mais? Tá faltando medicação aí. Metoclopramida ou andocetrona para náusea e por vômito. Mas isso como subjacente, assim, mas essa, se for necessário, mas ela não está dentro do protocolo. Dentro do protocolo, só medicações da cardio. Dani? Oi? A angioplastia dá também? A angioplastia, eu vou enviar esse paciente para a realização, lá para uma hemodinâmica. Agora, eu estou falando dessa realização de medicação, de submeter ele a uma terapia medicamentosa sem que o transporte chegue. O transporte ainda não chegou. E aí ele vai tomar várias medicações, entende? Pode ser também o isosorbida? Isosorbida também, tá? Vocês estão esquecendo das medicações para controle da PA. O que eu tomo de medicação para controle da PA? Nitrato. Tá? Propanolol também eu posso tomar, ok? E aí, se eu tiver que optar por uma terapia trombolítica, quais são as medicações que eu posso optar? Metalise.
que é o alteplase. E qual é a outra? Streptokinase. Não. Streptokinase não usa mais, José Ricardo. Ele foi recolhido já faz uns bons anos. É alteplase. Qual que é a outra que usa no pré-hospitalar? Alteplase, metalise. Cadê o pré-hospitalar aí para falar? Mais de 8 mil pessoas foram denunciadas por violar. É o RTPA? O RTPA, ele é já alteplase, ele já é o fator de princípio dessas medicações. Então, é a tenecteplase ou a 15, tá? Que vai fazer no pré-hospitalar. Lembra daquela medicação que eu mostrei para vocês, que ela já vem pré-preparada? Eu não preciso diluir nem nada? Pré? Oi? Esqueci. Bom. Propofol? Propofol não, menina, tá doida? O alteplase é no intra e o tenecteplase é no extra, não é isso? É, no pré-hospitalar. Alteplase no intra, porque você tem que preparar ele. Tem que fazer diluição, chacoalha, prepara metade de um frasco, depois a metade do outro, corre os dois juntos. É uma bagunça. É o alteplase, que são aqueles 2 frasquinhos. E o tenecteplase é aquela seringa que já vem pronta, diluída, que você faz de uma vez só. E aí, ainda falando das arritmias cardíacas, eu falei para vocês sobre ritmos chocáveis e não chocáveis. Quais são os 2 ritmos chocáveis? Fibrilação ventricular e... Taquicardia ventricular. FV, TV. FV, fibrilação ventricular, e TV, taquicardia ventricular, né? E aí eu falei para vocês também de 2 ritmos que não era chocável. Qual era? A SP e a sistolia. Isso, a S. Pro, não tá dando para ouvir direito, tem muito microfone ligado. Atrapalha muito, Pro, porque o pessoal fala, tá com a televisão ligada, a gente não consegue, fica muito ruim. É porque assim, ou eu ativo o mudo de todo mundo, ou só eu falo na sala. Eu acho ruim fazer assim, parece que isso não é uma aula, só eu tô interagindo. Ó, que nem eu ativei o agora. Como é que eu vou conversar com vocês? É que eu acho estranho vocês assistirem uma aula do lado de uma televisão. Então. Não consigo entender. Pede para abrir a câmera, todo mundo, para você não ficar carente, mas pede para fechar o microfone. Só abrir quando for falar, porque senão a gente não escuta, fica muita coisa. Isso. Eu pressuponho que você... É difícil. Cachorro late, corre, alguém chama no portão, aqui é uma loucura. Tá doido. Aí, lanche é uma coisa, né? Jornal Nacional. Abre a câmera e fecha o microfone de todo mundo. Assim você vê a gente e segue o bonde. Eu não consigo abrir a câmera de vocês. Vocês podem abrir as câmeras. Já pensou se eu abro a câmera de vocês? Vocês estão fazendo uma coisa? Não, eu sei, tô falando, pede pro pessoal abrir a câmera de novo e fechar o microfone. Não, vamos seguir assim. Tá bom. Ó, vamos lá. Aí eu falei sobre o uso do desfibrilador e o uso do cardioversor. Lembra, falei para vocês que o cardioversor a gente usava mais em ambiente intra, né? Que era aquele que a gente usava lá no flutter atrial. Lembra que eu dei uma aula de flutter para vocês? Dei uma aula dos outros ritmos que tinha. Os ritmos que tinha origem de arritmia no nódo sinoatrial e tinha os outros ritmos que tinha origem fora dele, que tinha origem ectópicas. Lembra? E aí eu falei também que
o uso do cardioversor era mais em ambiente intra-hospitalar, porque ele é grandão, né? Mas ele tem uma teclinha lá de sincronização, mas ele também é utilizado mais em casos de flutter atrial e fibrilação atriais, né? E em taquiarritmias. Em contrapartida, o desfibrilador, que vocês também conhecem como DEA, que era aquele amarelinho, lembra que eu até falei da faculdade, que vocês têm lá, quando a gente chega, olha lá do lado da catraca, numa caixinha, ele tá lá, né? Ele desfibrila, ele tira da linha, né, de quando o paciente está fora do ritmo. Lembra quando eu falei da fibrilação, né? Que quando você está fazendo a sístole e a diástole, quando eu tenho a fibrilação, tanto a nível atrial quanto a nível ventricular, eu não tenho capacidade de fazer sístole e diástole. O meu coração treme porque eu tenho focos ectópicos de geração de energia, né? E aí o fluxo não vai, sendo que entre essas duas patologias, a fibrilação ventricular é muito mais letal do que a atrial, né? E aí eu consigo desfibrilar esse paciente com o uso do DEA. Aí eu acabei mostrando para vocês... não, isso eu não falei, mas eu posso mostrar aqui para vocês hoje como aula complementar. Quando... eu falei para vocês que a gente ia falar sobre um procedimento... Vou abrir aqui, inclusive. Me dá um minutinho que eu abro aqui o slide e compartilho com vocês. Eu falei para vocês que a gente ia falar sobre a ablação, lembra? Sobre o quê? Ablação? Lembro. Ablação. Ficou devendo, eu lembro. Fiquei devendo isso, Porque a aula foi tão longa que... Mas isso é bem curtinho, na verdade. Quando o paciente está apresentando uma arritmia constante, o que acontece? Esse paciente interna, né? Interna, e de uma forma eletiva, né? Não é em caráter de urgência, né? E ele vai fazer uma cardioversão eletiva, tá? O que acontece? Ele está apresentando arritmia constante. Medicação não adianta mais, ele não entra no ritmo. E aí ele vai fazer uma cardioversão eletiva. O médico vai marcar, ele vai tomar uma sedação e ele vai cardioverter ele para que o coração sincronize lá na onda R, bonitinho, e comece a fazer sístole e diástole da forma regrada, tá? E aí, vamos supor que o paciente fez a cardioversão e não funcionou. Aí, ele vai continuar fazendo a terapia medicamentosa, mas agora o médico vai optar por uma outra terapêutica. Essa terapêutica é a ablação. Agora, eu vou parar de mostrar minha câmera um pouquinho para vocês. Vou pedir para vocês desativarem a câmera de vocês também, senão eu não consigo mostrar o vídeo. Ô, Bruno, eu tô tendo aula, minha câmera estava ligada, meu áudio ligado. Eita, Bruna. Ainda tá ligado. Pronto, vou pegar ele. Ligar a câmera, tá tudo bem, né? Oi? Se eu não quiser ligar a câmera, tem que ligar? Não, desliga a câmera, porque senão fica pesado. Ah, tá, porque a senhora pediu antes para aparecer. Não era obrigatório, era só para a gente conversar um pouquinho. Ó, agora eu vou projetar a minha tela aqui para vocês verem o vídeo da ablação. Então, a gente teve essa aula aqui na aula passada. E aí, o que acontece? Quando esse paciente começa a não responder mais à terapêutica medicamentosa
e aí ele faz a cardioversão e também não responde, aí ele vai passar para o tratamento da ablação, tá? O que é esse procedimento? Deixa eu voltar aqui direitinho para mostrar para vocês. Tem que achar o ponto certo do vídeo. Aqui era fibrilação atrial. Depois mostrava a arritmia ventricular. Peraí que ele já vai. E aí, esse paciente interna, né, também é eletivo, né, não é nada de urgência, e aí vai ser inserido um catéter, né, nas grandes artérias desse paciente, e vai chegar uma condução, como se fosse um catéter. Ele não é que ele vai queimar as áreas cardíacas que geram os pontos ectópicos de energia, tá? Que fazem gerar fora do ritmo esse batimento aí que causa a arritmia. Mas, quando eu falei para vocês lá da fibrilação ventricular... que saco, hein? Quando eu falei para vocês que esse paciente vem apresentando esses ritmos fora do... Ó, tá vendo? Tá gerando... Aqui gera do nódo sinoatrial. Mas quando eu não tenho essa geração fora... Eu tenho a geração a geração de energia fora do nódo sinoatrial, eu preciso impedir que esse foco saia dos outros locais, né? De forma ectópica. Então, esse condutor, ele acaba indo nesses locais, então primeiro precisa se fazer um exame específico, como se fosse um mapa eletrocardiográfico, para saber de onde vem chegando esses pontos de condução, para aí depois eu realizar essa forma terapêutica de... nervoso. E fazer essa correção dos impulsos elétricos do paciente, tá? Eu acho que eu vou sair dessa tela, vou deixar ele passando aqui, porque senão vocês vão ficar vendo o vídeo e não vão conseguir identificar. Lembra, eu falei para vocês aqui, ó, do nódo sinoatrial, falei que quando vocês verificavam a frequência cardíaca, essa frequência era do ventrículo e não do átrio, porque no átrio, quando eu tinha uma fibrilação atrial, eu gerava uma frequência de mais de 450 batimentos por minuto. E aí, com esse procedimento da ablação, eu diminuo esses focos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não necessariamente essa ablação vai resolver o problema desse paciente, tá? Às vezes, em algumas circunstâncias, só a ablação não dá certo. Ah, que legal, estava aqui para trás. Aqui é a ablação, achei. Ó, então, ele toma a medicação, esse paciente, ou eu insiro o catéter da ablação. Ó, o médico vem, acha o foco antes com o exame específico, não é aqui no nódo sinoatrial que está gerando essa condução elétrica, é em locais inespecíficos, e aí não é que ele queima, tá? Mas ele vai fazer, ó, tá vendo? Ó, tá gerando um monte de energia. Ele vai lá e dá como se fosse um choque na localização específica de onde tá vindo esse ritmo cardíaco desordenado, tá? Porque se ele queimar, eu lesiono o coração. Uma vez que eu lesionei, eu queimo o tecido cardíaco. Ok? Ok. E os riscos? Quais são os riscos? Tem risco? Então, o risco está mais associado à questão de voltar, né? A arritmia voltar ao seu padrão e os ritmos associados à sedação, né? Porque esse paciente é um procedimento eletivo, né? E esse paciente fica em unidade coronária, por observação, mas os riscos são baixos, na verdade.
porque nem sempre esse paciente tem uma arritmia de etiologia porque ele teve uma vida sedentária, mas porque a musculatura cardíaca dele não é favorável, né? Ou ele já teve anteriormente uma síndrome coronariana aguda que fez algum tipo de isquemia cardíaca, entendeu? Obrigado, Fran. Imagina. Deixa eu ver aqui o que mais. Tem alguma contraindicação para essa ablação ou não? Não. Só o médico mesmo falando. Bom, gente, basicamente é isso. O conteúdo da prova de vocês. Não tá difícil. Eu espero que vocês consigam fazer sem enganar vocês mesmos. E não me fazendo pensar que vocês vão consultar um aos outros. Iludida eu, né? Mas tentem estudar por aquilo que foi dado e principalmente as aulas que foram dadas aqui pelo ambiente virtual, tá bom? Aí no próximo encontro que a gente vai ter, então a prova de vocês vai ser dia 16. Oi? Nenhuma sobre veículos? Sobre aqueles veículos de urgência? Veículos? Sobre trauma? Os transportes de urgência. Aquele tipo A, tipo C, verdade. nada disso? Não? Não. Aí, no dia 23, dia 16 é a prova de vocês. Então, eu vou esperar vocês aqui no lobby, vou entrar, vou logar 19h10 em ponto e vou falar. Acessem o AVA, a prova de vocês está na unidade tal, sessão tal. Beijos, boa sorte. Ok? E aí, no dia 23, a gente vai se encontrar de novo aqui no dia 19, ou no dia 23, às 19h10, para fazer uma revisão de prova, como se fosse quando a gente tem prova mesmo, sabe? No outro dia pós-prova, é revisão da prova. E aí, 48 horas após a prova de vocês, porque eu falei para vocês que vocês têm 48 horas para fazê-la, certo? 48 horas após, eu vou publicar o gabarito de vocês. Mas eu só vou dizer aonde no dia da prova também. Tá bom? Tá bom. Beleza. Tá bom. Então tá bom, gente. Por hoje qual é o horário da prova? A gente vai se encontrar aqui 19h10. Ah, sim. Obrigada. Tá? Então, eu vou falar para vocês, vou dar as orientações para vocês, mas o link da prova vai ficar aberto por 48 horas para vocês fazerem. Tá bom, obrigada. Tá bom? Por nada. Bom, gente, é isso. Fiquem atentos com relação à data, ao horário de realização, tá bom? E fiquem atentos aí às oportunidades de B2, porque vocês têm grandes oportunidades para fazer pontuação. E eu sempre veiculo isso não só ao AVA, mas para vocês justamente não terem que perder pontuação, tá bom? Gente, bom descanso, bom feriado e aproveitem a família. Obrigada. Valeu, Pro. Obrigada, Pro. Obrigado. Boa Páscoa. Fique com Deus. Tchau, Pro. Boa noite. Boa noite. Boa Páscoa. Boa noite. Obrigada para vocês também. Tchau, professora. Obrigada. Boa noite. Não, né? Oi? Nada. Não, meu bem, hoje não. Olha, aquele trabalho da EMEB. Aquele trabalho da EMEB vale quanto? De seminário integrador? O da EMEB eu acho que é de urgência, né? Que a gente ia apresentar aquele seminário PCR, integrador. Tudo. Seminário Vale quanto? integrador. Esse vale quanto? Urgência e emergência. Trabalho. Então, eu achava que era. Oi? Pro. Falhou. Feriado.
Pro, Oi? tá me vendo? Não tô. Só tô te ouvindo. Oi? Oi. Oi! Olha só! Olha o aluno exemplo do ano passado. O que você tá fazendo aí? Estudando com você. Menino, isolamento, saia daí. Vocês são casados, é? Nós trabalhamos junto. Ai, que bonitinhos. Ai, poxa Tô curiando vida. você só. Ai, gente, Betinha vai morrer de saber disso. Manda um beijo pra todo mundo. Saudade de vocês, viu? Mando sim, pode deixar, José Gleito. Você tá bem? Eu tô, e você? E os filhotes? Tô bem também. Tá trabalhando? Eu tô lá em Osasco, a gente tá. Lá no regional. Ai, que legal. Nossa, Osasco, cara, que longe. Ah, acostuma, né? Agora já tá mais tranquilo. Ai, caramba. Uma hora eu vi que você abriu a câmera, mas eu não tinha reconhecido ele. Ah, tá. Ai, que Não queria deixar eu falar de você, bonitinho. não. Tava aqui estudando junto. Ah, poxa, você pegou só hoje a minha aula, as minhas aulas são melhores em outros dias. Hoje era só uma revisão. Não, você sempre fala muito bem de você, viu? Ah, obrigada. Verdade, Paté. Essa edição é muito boa. Ah, obrigada mesmo. Obrigada de coração. Vou te ver, viu? Obrigada, viu? Vocês se Beijo. cuidem. Beijo, Pode fica deixar. com Deus. Nós, né? Amém. Tá bom. Beijo, Tchau, Pro. Beijo, fica com Deus. Tchau. Amém, tchau. Ô, Dani, acabou a revisão? Sim. Ah, tá. Obrigado. Boa noite. Boa noite, bom descanso.